Dia a todos, são 9 horas e existindo quórum, declaro aberta a 19ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Ordem do dia, discussão e aprovação de ato. Tendo em vista a distribuição antecipada, coloco em discussão e votação a ata da 18ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Em discussão, em votação, declaro aprovada a ata da 18ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Prosseguimento de votação. Processo SEI número 6431/2017. Assunto: recurso rescisório. Decisão recorrida. Acórdão 34/2015, TCE Pleno, órgão Departamento de Estrada e Rodagem de Roraima. Recorrente: Marli Figueiredo Brilhante. Relator: conselheiro Francisco José Brito Bezerra. Primeiro revisor: conselheiro Manuel Dantas Dias. Segundo revisor: conselheiro Bismarck Azevedo. Retrospecto desse voto, desse processo. Esses autos foram levados para prosseguimento de votação na 18ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 21/10/2020, ocasião em que votação o conselheiro revisor Manuel Dantas Dias votou pelo conhecimento da peça recursal e pelo sobrestamento dos autos. O conselheiro Brito Bezerra, relator da matéria, permaneceu com seu posicionamento, pelo conhecimento do recurso rescisório e no mérito pelo seu improvimento. O conselheiro Joaquim Neto se declarou suspeito dos autos, o conselheiro Bismarck Azevedo solicitou vista dos autos, visando uma melhor análise. Passo a palavra ao segundo revisor, conselheiro Bismarck Azevedo. Presidente, uma questão de ordem, rapidamente. Pois não. Para reiterar que o meu voto foi no sentido de sobrestar, porque o pleito do requerente era prescrição. Não foi dito aí no resumo. Ok, conselheiro Dantas. Registrada aí a manifestação do eminente primeiro revisor, conselheiro Manuel Dantas Dias, pedindo ao sobrestamento em face da prescrição. Conselheiro Bismarck, com a palavra. Bom dia a todos, senhora presidente, colegas conselheiros. Eu pedi vista dos autos, tendo em vista a discussão que estava ocorrendo na sessão, né, a respeito do provimento ou não desse recurso. E aí pedi, então, vistas dos autos para fazer uma melhor análise dos documentos que constam nos autos, né? E feita essa análise, né, eu vou acompanhar e não acompanhar o voto do relator ao mesmo tempo, porque eu acompanho na sua fundamentação, mas não no dispositivo da decisão dele, porque, como muito bem dito por ele no início do seu voto, o presente recurso não preencheu os seus requisitos legais definidos na nossa lei orgânica, né? Aí eu quero lembrar que o recurso rescisório no processo de contas aqui do tribunal está inteiramente regulado pelo artigo 37 da nossa lei orgânica. E lá existem os 3 requisitos para que se faça a admissibilidade do recurso, né? E todos eles dizem respeito à questão fática probatória ou erro de cálculo. E no presente recurso, depois de ter lido a peça recursal, eu concordo 100% com o relator na sua fundamentação, quando lá no início fala que não atende os requisitos legais. E, portanto, se não atende, esse recurso não deve ser conhecido, nem se deve chegar à análise do seu mérito, para mesmo no não conhecimento, porque não preenche os requisitos legais. Vejam só, senhores, assim como a ação rescisória, o recurso rescisório ele é uma exceção à coisa julgada, né? Na verdade, tem natureza de ação desconstitutiva, não é nem muito recurso. É uma exceção criada pela lei à coisa julgada material. Então,
a sua interpretação, por ser um recurso excepcional, é restrita. Então, nós devemos nos ater aos requisitos legais impostos. Se atende, conhece. Se não atende, não conhece. Simples assim. E aí eu vou ler como meu fundamento as próprias palavras do conselheiro Brito Bezerra, quando diz que em simples leitura da peça recursal, vê-se que não houve superveniência de fatos novos capaz de reformar o acórdão combatido, que a recorrente não traz aos autos quaisquer novos documentos capazes de iridir as provas anteriormente produzidas, que é o inciso 1 do artigo 37, que ele muito bem cita aqui, que não se alegou a falsidade de prova a qual se tenha fundado a decisão recorrida. Tampouco se argumentaram aspectos referentes ao erro de cálculo, que são os 3 requisitos previstos na nossa legislação, que dispõe sobre a matéria. Então, eu acompanho o relator no fundamento, mas não no dispositivo, e meu entendimento é pelo não conhecimento do recurso, né? Nem se adentrando ao mérito, porque ele não atende aos requisitos legais previstos na nossa lei orgânica, que regula completamente aqui a matéria. Então, senhora presidente e demais colegas, o meu voto é pelo não conhecimento desse recurso, em face da sua não adequação ao artigo 37 da lei orgânica deste tribunal. Para discutir, senhora presidente. Pois não, conselheiro Brito. Senhora presidente, tendo em vista que eu emiti o voto e reconheci em respeito ao nobre conselheiro que fez a admissibilidade e também ao controle externo por ter feito toda a instrutação processual, eu mantive a admissibilidade e fiz o meu voto. Tendo em vista que o voto do nobre conselheiro revisor Bismarck não altera o resultado do meu voto e que o conselheiro que me antecedeu e fez o exame de admissibilidade se declarou suspeito, eu passo a acompanhar o voto do segundo revisor Bismarck. Eu já adianto o meu voto que acompanho o voto do segundo revisor Bismarck e abdico do meu voto como relator do recurso ordinário. Presidente, em discussão... Pois não, conselheiro Dantas. Bom, com o mais elevado respeito, eu preciso discordar do conselheiro Bismarck no tocante ao fato de que o recurso não atenderia aos requisitos previstos na nossa legislação do Tribunal de Contas, porque que o recurso ataca o acórdão recorrido. Lá atrás, ele falou de prescrição e o relator da época declarou prescritos todas as irregularidades, todas as impropriedades não atingidas pelo dano ao erário. Ora, só não declarou a prescrição dos demais itens porque, naquela altura, era vigente a interpretação de que o dano ao erário era imprescritível. E aí, nessa fase recursal do recurso rescisório, que só é aplicável após a decisão transitada em julgado, o recorrente trouxe o dado novo exigido pelo recurso rescisório. Ele trouxe o enunciado do Supremo da repercussão geral, voltando a tratar o assunto da prescrição. Então, é mais do que pertinente que essa questão seja mais uma vez apreciada pelo tribunal, até porque ela está sob júdice ainda. Então,
o acórdão recorrido tratava da prescrição. Foi declarada em parte a prescrição e agora ele está requerendo que a segunda parte seja apreciada pelo tribunal, que é a prescrição do dano ao erário. E o que está vigendo hoje, salvo os embargos de declaração, é que o Supremo já reconheceu a prescritibilidade das ações de ressarcimento de dano ao erário. Veja, ação de ressarcimento. O Supremo nunca tratou, né? Porque não cabe tratar, porque não tem previsão constitucional para se falar em prescritibilidade de constituição do dano ao erário. São duas coisas diferentes. Então, é mais do que pertinente e está previsto na nossa legislação que o fato novo, o dado novo, o documento novo, tem que ser apreciado em sede de recurso rescisório. Então, por isso é que eu fiz a minha apreciação quando na posição de primeiro revisor, pela admissibilidade do recurso, porque ela atende esse dado do fato novo. E como o assunto é prescrição, esse processo tem que ser sobrestado, a meu ver, com todas as vênias de estilo aos demais conselheiros. O processo continua em discussão. Em votação. Conselheiro Bismarck já votou, conselheiro Brito já votou, conselheiro Célio. Eu voto com o primeiro relator, por entender que, entendeu? Com o primeiro revisor, por entender exatamente como ele fez a explicação agora, o conselheiro Dantas, entendeu? Ou seja, há fatos novos, ou seja, existe, assim, entendeu? A questão da disponibilidade e pelo sobrestamento, entendeu? Até que essa decisão do Supremo seja transitada e julgada, porque já foi julgado, mas teve recurso, então, por isso eu vou pelo sobrestamento com o primeiro revisor. Então, a decisão está empatada, né? Porque o conselheiro Souto Maior se declarou impedido, cabe à presidência fazer o voto de desempate. Eu até estudei esse processo, porque havia essa possibilidade de empate, então eu já vi que realmente esse recurso não atende os requisitos de admissibilidade do artigo 37 da nossa lei, como bem fundamentou o conselheiro Bismarck e o conselheiro Brito no seu voto. E quanto à questão que foi levantada pelo conselheiro Dantas, de que esse processo tem que ser sobrestado em função do sobrestamento, em função da nossa decisão, que sobrestou todos os processos, só que essa decisão do Supremo é de 2016. Então, vai atingir os processos que foram julgados a partir de 3 de junho de 2016. Só que esse processo ele foi julgado em 16/12/2015, então, antes da decisão do Supremo. Então, por conta disso, eu acompanho o voto do segundo revisor, conselheiro Bismarck, pelo não conhecimento do recurso rescisório, por não atender os requisitos de admissibilidade. Sem prejuízo da sua decisão, só quero explicar o seguinte: o fato que a senhora está colocando, que a decisão é de 2015, o recurso está absolutamente certo, porque ele está trazendo um documento novo em 2016. É exatamente o contrário. A decisão transitou em julgado em 2015, o recurso é rescisório, ele traz um dado novo em 2016. É evidente que tem que ser nessa ordem cronológica, senão não teria nenhuma lógica ele trazer o documento novo. Somente há de argumentando. Senhora presidente, só para reforçar... Sem discussão de mérito, Excelência, a presidência disse que eu me julguei impedido. Não foi impedido, foi suspeito. Oh, suspeito, pois é, conselheiro, desculpa, suspeito mesmo. Senhora presidente, é só para deixar claro aqui o raciocínio, né, que foi tirado aqui, o recurso rescisório ele é exceção à regra da coisa julgada. Ele vulnera a coisa julgada aqui dentro do nosso processo de contas. E, por ser exceção, em nome da segurança jurídica, ele tem que ser interpretado sempre o mais restrito possível. E aí eu vou ler, então, o artigo 37 e fazer a comparação com o que foi alegado na peça recursal da nossa lei orgânica.
Artigo 37. Contra a decisão definitiva em processo de contas, cabe recurso rescisório de natureza similar à ação rescisória do direito processual civil, interposto pelo responsável, interessado ou pelo Ministério Público de Contas, sem efeito suspensivo, desde que, aí são as condicionantes para se interpor o recurso rescisório e aí sim excepcionar a coisa julgada. Inciso 1. O teor da deliberação se haja fundado em prova cuja falsidade não foi alegada na época do julgamento. Lendo a peça recursal, não há nenhuma alegação de falsidade probatória. Nada. Inciso 2. Então, não atende para o inciso 1. Inciso 2. Tem ocorrido a superveniência de novos documentos capazes de elidir as provas anteriormente produzidas. Novos documentos capazes de eliminar as provas já produzidas. Estou falando de decisão judicial, do Supremo, do TJ, do STJ, do STF. Estou falando aqui de documentos novos capazes de eliminar provas anteriormente produzidas. Não foi isso que o recorrente alegou. Inciso 3º, tem havido erro de cálculo. Também não alegou isso na sua peça recursal. Então, pelo nosso ordenamento próprio, né, previsto na nossa lei orgânica, nem se pode falar aqui em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, porque está totalmente regulada a matéria na nossa norma interna, então não há que falar em aplicação subsidiária, não há lacuna. Nosso recurso rescisório é assim definido aqui, no nosso processo de contas. Então, não se adequa a peça recursal a nenhum desses 3 requisitos. E, portanto, a decisão lógica consequencial é o não conhecimento, porque não atende. Então, esse é o meu raciocínio, que muito bem também esposado pelo próprio relator, está aqui na sua peça, seu voto. Então, esse é o meu fundamento para vir com a tese do não conhecimento do recurso, que não atende à nossa legislação. Então, com o último posicionamento do eminente conselheiro, segundo o revisor, conselheiro Bismarck, declaro vencedor o voto do conselheiro, segundo o revisor, a maioria dos votantes. Processo número... tem um acórdão, né? Declaro aprovado o acórdão 041/2020, TCE pleno. Isso, Andréia? Presidente, o acórdão número 040/2020, TCE pleno. Verdade, 41 é o próximo. Então, só retificando aqui, declaro aprovado que o acórdão de 040/2020, TCE pleno. Processo C 810/2019, recurso ordinário, decisão recorrida, acordo 46/2018, TCE pleno, órgão Prefeitura Municipal de São João da Baliza, recorrente Sérgio Pilon Guerra, relator conselheiro Célio Rodrigues Vanderlei, revisor conselheiro Bismarck Azevedo. Retrospecto deste processo. Estes autos foram levados para prosseguimento de votação na 15ª sessão ordinária do Pleno Virtual, em 12/8/2020, ocasião em que o conselheiro revisor Bismarck Azevedo solicitou a retirada de pauta? Não, a vista dos autos, né? Foi. Solicitou vista dos autos. Com a palavra, o conselheiro revisor. Senhora presidente, demais colegas, primeiramente eu quero pedir aqui desculpas
porque esse processo eu tinha pedido vistas dele há um tempo, bom tempo atrás, e por um equívoco meu, quando o tribunal decidiu pelo sobrestamento dos feitos, que eventualmente seriam atingidos pela decisão do Supremo, que em primeiro momento reconheceu a prescritibilidade da ação executiva de ressarcimento, por equívoco meu, encaminhei também esses 2 processos para sobrestamento. Foi erro meu mesmo, não me ative, que eu era revisor e não relator. Como revisor não poderia sobrestar. Então, ele ficou um tempo sobrestado, mas foi identificado o erro, e aí pediu dessobrestamento para, enfim, trazer de volta, com certo atraso aqui, assumo aqui o atraso, a discussão. Os 2 processos, na verdade, conselheira Silene, presidente, já queria colocar em discussão e votação os 2, porque tanto 810/2019 como 1377/2019 tratam do mesmo assunto, tem como objeto o mesmo acórdão, apenas as pessoas que mudam, e ambas as decisões, né, tanto o voto do relator como o voto do revisor, são similares. Então, o que estou falando já para o 810 já vale também para o 1377, que é o próximo processo da pauta. E aqui, senhora presidente, eu quero deixar o entendimento de que, aos poucos, nesse primeiro ano como conselheiro, eu venho definindo algumas balizas para firmar alguns entendimentos. Até mesmo na sessão da primeira Câmara já houve uma discussão nesse sentido. Aos poucos eu venho definindo algumas balizas, né, que vão me nortear para decidir questões aqui inerentes ao nosso controle externo. E uma delas me chama a atenção a questão da duração razoável do processo, né? Essa prestação de contas, ela vai atingir a sua maioridade daqui a um mês. O prazo para a apresentação das contas era em dezembro de 2002, ou seja, já temos aí quase 18 anos com essa prestação de contas sendo discutida, seja ou não aqui no âmbito do tribunal. E aí, a despeito do bem elaborado voto do relator, fundamentado na lei orgânica, corretamente, que diz que o prazo prescricional será contado a partir da data da ciência do fato, né? E nessa contagem realmente não estaria prescrito, mas, no meu entender, existe uma norma maior, prevista no artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, que estabelece a duração razoável do processo, né? E aí, independente de questão de prazo prescricional ou não, se no caso concreto se entende que a duração do processo já é desarrazoada, é uma garantia ao cidadão desse processo não continuar ou findar. E nesse caso, 18 anos de tempo em que o Estado, seja pelo Executivo, seja pelo Tribunal de Contas, poderia ter tomado as contas e até hoje ainda não está definitivamente julgada, isso, no meu entender, viola o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, né? Uma garantia que tem aplicação imediata e substância suficiente para regular o caso concreto, como diz o próprio parágrafo 1º do artigo 5º. Então, senhora presidente, demais colegas, o meu entendimento, né, é que nesse caso em específico, e o princípio da duração razoável em processo tem que ser analisado caso a caso, porque ele é um conceito jurídico indeterminado, a gente só vai poder determiná-lo diante do caso concreto, e aí, né,
na apreciação caso a caso, nesses dois casos, tendo em vista o tempo que se levou, tendo em vista o dever do executivo, que deveria ter tomado as contas no prazo. Isso nos impede de órgão estatal de apenar o próprio jurisdicionado, a própria pessoa, né, que não prestou as contas, de responder um processo 18 anos depois, praticamente. Continuar respondendo esse processo. Então, o meu voto, Excelência, é pela não aplicação, no caso concreto, do 61A, porque, nesse caso, incide, no meu entender, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal, de forma direta, imediata e concreta, regulando esse caso. E aí, meu voto é pela extinção do feito, né, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular desse processo, em razão do excesso de prazo. É como eu voto, Excelência. Senhora presidente, em discussão. Sotomayor. O tempo razoável do processo já foi decidido. Aonde está decidido o tempo razoável do processo? É quando o Supremo Tribunal Federal diz da prescrição. Quando ele diz que depois de uma data está prescrito o direito do poder público de tomar decisão sobre o caso, ele quer dizer que 5 anos é o tempo razoável de um processo. Não há tempo razoável de processo, ao meu sentir, depois de 5 anos. Tanto é que ele vem fixar isso. Qual o prazo prescricional? O que é prescricional? Direito da administração pública agir. 5 anos. Por quê? Porque foi 5 anos o tempo que eles acharam que deve durar um processo. Então, ao meu sentir, o prazo razoável de um processo é 5 anos, dado pelo Supremo Tribunal Federal. Há muito tempo, eu ficava preocupado com a consistência jurídica dos nossos julgamentos. Justamente porque a gente julga e o Poder Judiciário vem e esfrega a lei e a Constituição na nossa cara e diz que está errado. Mas eu deixei de me preocupar. Sabe por quê? Porque as Cortes de Contas, no formato que ela existe, ela não exige uma preciosidade jurídica do seu julgamento. Por exemplo, por um acaso, e só por um acaso, eu fui advogado. Eu poderia ter sido biólogo, eu poderia ter sido ginecologista, como nosso querido Célio, eu poderia ter sido geólogo, eu poderia ter sido qualquer coisa, e comprovado 10 anos numa função pública, a Assembleia pode mandar 4 para cá, sem nenhum compromisso com o direito. Ela pode mandar quem ela quiser, desde que tenham aquelas exigências, e não é exigência premente ser advogado ou formado em direito. No nosso regimento interno, eu posso contratar 3 assessores, que também não manda que sejam juristas. Posso contratar 3 assessores. Posso contratar 3 biólogos. O meu voto, que vem para cá sendo biólogo e com 3 biólogos me assessorando, juridicamente nada, é a mesma coisa. Nitrato de pó de arroto. Então, tem-se aí que os 4 que vêm da Assembleia, vaga que eu vim, pode não saber nada de direito e não ter nenhum assessor de direito. Vou para outra vaga. A vaga do controle externo. A vaga de quem pode ser do controle externo, o auditor,
não precisa ser formado em direito. Qualquer um biólogo, eu gostei do biólogo. O biólogo faz um concurso, passa para o controle externo e vem para cá, toma assento nessa corte aqui. Aí já são 5 votos sem compromisso com o direito. Entendeu? O único... Aí vem o do governador. O do governador é biólogo também. Preenche os requisitos, fez 10 anos na CPL da penitenciária, biólogo, 10 anos comprovado de administração pública, vem, toma assento em Tribunal de Contas. Entendeu? E já são 6 votos. O único voto que prescinde de saber jurídico é o do Ministério Público de Contas, porque para fazer o concurso de Ministério Público de Contas, condição sine qua non é formado em direito. Então, deixei de ter essa paranoia de achar que a gente tinha que votar conforme a lei e começar a entender um pouco de certas coisas que eu vejo. Então, eu digo, não, eu não sou mais culpado, não, eu sou biólogo. Uma Constituição que permite que uma Corte de Contas tenha de 7 membros, 6 que não saibam nada de direito, não pode exigir de mim que saiba alguma coisa, não. Deixa o tribunal reformar. Então, com todo respeito às vossas excelências, e sem nenhum respeito a mim, eu quero dizer que os nossos julgamentos são meramente administrativos, feitos por biólogos, 6 biólogos e 1 formado em direito. E a gente se avora à condição de discutir decisão do Supremo. 6 biólogos discutindo decisão do Supremo. Entendimento A, entendimento B, aonde vai, aonde não vai, sem nenhuma exigência de condição mínima de saber direito. É um absurdo. Agora, sobre a prescrição. O advento de uma decisão do Supremo, tornando regular uma interpretação que era tida como irregular, ela muda toda a decisão da Corte. É o princípio da descriminalização da conduta. Se hoje eu sou preso com 15 gramas de maconha, sou preso, sou condenado, passa rescisória, passa tudo. Fui preso com 15 gramas de maconha, enquadrado como tráfico. Eu, cumprindo pena de 6 anos, estou no primeiros 6 meses, sem nenhum recurso apresentado. O Supremo julga depois que é 17 gramas de maconha que caracteriza o tráfico, e 15 não. O princípio basilar. Qualquer aluno de direito que botou o traseiro numa cadeira sabe. Descriminalização da conduta. Se não há mais crime, não há mais pena. Eu, que estou cumprindo pena imediatamente na rua, o processo transitou em julgado e eu não apresentei recurso. Pronto, mas a conduta pela qual eu fui apenado deixou de ser crime. Aí, quando eu vejo certas decisões, eu me abalo, mas acabou, eu não me abalo mais. Nós não temos responsabilidade jurídica. Tecnicamente falando, o Tribunal de Contas não tem responsabilidade jurídica, porque a Constituição garante a 6 dos seus membros serem biólogos e assessorados por biólogos. Entendeu? Nesse caso específico aqui, é clara, ao meu sentir, respeitando o colegiado composto por biólogos, né? Porque poderia ser composto por biólogos, respeitando, não existe outra. Não existe. Quero dizer que a gente tem que ter coerência com o que julga. A sociedade nos cobra. Quero dizer do meu imenso respeito pelo conselheiro Bismarck. Imenso respeito pelo conselheiro Bismarck. Pelo saber jurídico, pela conduta ética e moral. Mas veja como é fácil, depois que a gente é autoridade com a toga preta,
meu conselheiro, coisa que já aconteceu comigo, ele vem e disse, me desculpa porque eu não prestei a atenção devida dos processos. Sabe o que a gente faz quando mandam folha de pagamento com atraso? A gente não aceita desculpa. Puf, multa. E isso vem perdendo a credibilidade das Cortes de Contas do Brasil. Nós não cumprimos a lei. Nós estamos fora da lei de responsabilidade fiscal. E a gente cobra dos outros conduta que nós não temos. Talvez porque possamos ser todos biólogos. Meu conselheiro Bismarck, citei como exemplo só para dizer que a gente é casa de ferreiro, espeto de pau. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Para mim, mantenho as mesmas decisões pelas quais votei no processo. Prescrição. É o biólogo que fala. O processo continua em discussão. Para discutir, senhora presidente. Senhora presidente, eu quero aqui discordar com o nobre conselheiro Bismarck e concordar na íntegra com o conselheiro relator Célio Rodrigues Vanderlei, que foi o conselheiro relator deste processo. Do processo principal. E quero também, na discussão, dizer que a justificativa do nobre relator Bismarck, quando argue a Constituição Federal, no seu artigo 5º, e o Código de Processo Civil, que garante e assegura a razoável duração do processo, e está acima, claro, da nossa lei complementar e do nosso regimento interno, quero dizer para Vossa Excelência que a duração razoável do processo foi, sim, por este tribunal, respeitada. Esse processo chegou aqui no dia 15 de março de 2016 e o nobre conselheiro relator, conselheiro Célio, emitiu seu voto em 2018, em dezembro de 2018, 1 ano e 6 meses após a entrada desse processo aqui no tribunal. E aí eu quero pedir vênia de Vossa Excelência e dos demais colegas e chamar a atenção para o artigo 61A da nossa lei complementar. A prescrição da pretensão para aplicação das medidas punitivas ocorrerá em 5 anos. E o seu parágrafo único, o prazo prescricional será contado a partir da data da ciência do fato pelo tribunal. Ou seja, o fato foi cientificado no dia 15 de março de 2016 e 1 ano e 6 meses após foi julgado o processo. Quer dizer para Vossa Excelência que foi atendido a Constituição Federal, o CPC e também atendido na decisão do nobre relator a nossa lei complementar 006/94. Como também atendido em várias discussões em pleno e em reuniões feitas que nós, enquanto não estivéssemos uma ferramenta para alcançar esse período que fica esses processos de tomada de conta especial na Controladoria Geral do Estado, na Secretaria de Estado da Fazenda, nós não temos como julgar a partir da data da formação do processo, porque nós não temos alcance desse processo. E foi feito por Vossa Excelência, nobre conselheiro Bismarck, de forma sugestiva para a presidente, e o tribunal acolheu e está buscando formatar essa ferramenta para que nós possamos, a partir daí, e foi discutido e salvo engano, acordado, que nós levaríamos em conta, a partir desse momento, que
tivéssemos essa ferramenta, essa data da formação do processo lá na Controladoria do Estado ou na formação do convênio. Enfim, a partir do momento que nós tivéssemos ciência e essa ferramenta pronta aqui. Portanto, eu divido de Vossa Excelência, voto com o relator, não vejo prescrição e mantenho o acordo 046/2016, TCE pleno, emitido pelo nobre conselheiro Célio Vanderlei. Adiantando já o meu voto na discussão, senhor presidente. Nos dois processos em pauta que o nobre conselheiro colocou. Ok, conselheiro Brito, o processo continua em discussão. Só fazer um adendo aqui a meu voto, entendeu? Fala mais alto, conselheiro Sérgio, por favor. Estou dizendo, só fazendo um adendo aqui ao meu voto, eu gostaria de dizer que você fez uma defesa enfática do meu voto. Na realidade, nós já discutimos várias vezes essa questão da prescrição aqui no tribunal, e quanto a esse assunto, até que nós mude a nossa lei orgânica, entendeu? Que estabeleça novo prazo para a prescrição, o que vale é o que está na nossa lei. Por isso, entendeu? Essa questão que o Bismarck levantou era se nós tivéssemos abrangência para poder interferir no processo, fazer o acompanhamento do processo. Assim, e outra coisa, esses processos, eles são feitos, esses convênios, com as prefeituras, e os próprios prefeitos fazem questão de não cuidar. E eles só encaminham aqui para o tribunal as prestações de contas que têm algum problema. As que estão feitas e que são efetivamente sanadas não são encaminhadas para cá. Então, o cara já faz de propósito, consome os prazos para poder mandar com ela já prescrita para cá. Então, na realidade, a nossa lei orgânica, ela tem como princípio exatamente evitar essa questão, que o cidadão se vala desse instrumento para poder atrasar, entendeu, o encaminhamento da prestação de conta do convênio para o Tribunal de Contas. E enquanto não mudar a nossa lei orgânica, eu vou continuar, entendeu, acompanhando a norma do nosso tribunal. Portanto, mantenho o meu voto na íntegra nos dois processos. Presidente. Pois não, conselheiro Dantas. Toda questão que envolve a prescrição, os colegas já sabem que eu tenho... Não estou te ouvindo, Dantas. Tenho dedicado interesse nesse assunto da prescrição, porque é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo. Então, eu quero dizer que eu já... Gostaria de ouvir o conselheiro Dantas mais alto, por favor. Eu quero adiantar a minha posição, porque o assunto prescrição, todos sabem que eu venho me debatendo com ele já de longa data dentro do Tribunal de Contas. Quando o conselheiro Bismarck consignou no seu voto para fundamentar a sua posição o artigo da Constituição que reza sobre a duração razoável do processo, esse mandamento constitucional, ele não está endereçado especificamente ao Tribunal de Contas, não. Ele está endereçado ao Estado como um todo. E o benefício desse mandamento constitucional é para o cidadão. E o administrador público não deixa de ser um cidadão que tem direito àquilo que a Constituição prescreve. Então, o fato de o convênio a prestação de conta ter acontecido lá fora, desde lá esse cidadão administrador, ele já está sob o juízo administrativo controlado por alguém. O tribunal não pode desconhecer isso. O conselheiro Bismarck está correto em ir buscar esse tempo todo. Há 18 anos que esse administrador está com essa espada na cabeça. Não vamos nós aqui subjetivar de que ele fez de propósito, que não fez de propósito, que foi por acaso. Está escrito na Constituição que o prazo razoável do processo, para nós, é 5 anos.
Então, este assunto não tem que a meu ver, não tem que se discutir, é matéria prescrita. O tribunal não pode mais se manifestar sobre isso, porque está prescrito. Então, eu concordo com o voto do conselheiro Bismarck integralmente nesse aspecto. Já até adiantando meu voto. Então, acho que só colhendo os votos, né? O conselheiro relator mantém o voto, o conselheiro Brito votou com o relator, o conselheiro revisor, o primeiro revisor, o conselheiro... Presidente, Sim. presidente, eu só queria só a título de dar uma sugestão, entendeu? Né? Para a gente poder pegar e... Porque, assim, no meu parecer, eu levantei essa questão, entendeu? Diferenciando uma coisa é uma prestação de contas. Uma prestação de contas que é um processo que o jurisdicionado encaminha a documentação para o tribunal, né? Ou uma denúncia que o tribunal tem ciência de um fato. Outra coisa é uma tomada de contas especial, que é um processo que começa lá no Poder Executivo e vem para o tribunal, né? Então, só para... dependendo do resultado, eu só queria verificar se a gente... sem querer, entendeu? Tentar dar direção a nada, mas pelo que o conselheiro Manuel Dantas colocou, a gente fazer essa diferenciação, dependendo do resultado. Se é uma prestação de contas, o prazo ele é contado de quando? De quando do dever da pessoa prestar as contas. E aí a gente vai criar uma jurisprudência nesse sentido, né? Então, a duração o prazo legal ele é 5 anos. Contado de quando, né? A lei orgânica ela fala de quando toma ciência, né? Só que tem essa questão do Estado. Então, se por não sei se esse é o entendimento dos conselheiros, mas só para a gente deixar essa separação, dependendo do resultado. Se o resultado é de que foi prescrito, está prescrito, é porque o tribunal entende que a prescrição ela da tomada de contas especial é de quando deveria o dever de prestar contas. E aí você conta esse prazo de 5 anos. Quando é uma prestação de contas, uma denúncia, a regra da lei orgânica ela continua a ser aplicada, entendeu? Né? Só para a gente ter um norte até na hora dos próximos julgamentos, né? Entendeu? Dependendo do entendimento, né? Os conselheiros estão entendendo que o prazo, tem conselheiro entendendo que o prazo ele é de quando deu a entrada no tribunal e conselheiro entendendo que não, que o prazo ele também tem que levar em consideração o tempo que decorreu lá no Poder Executivo. Mas aí a gente tem que criar para contar esse prazo, quando que inicia o prazo lá no Executivo, né? Que no meu entendimento é de quando teve o dever de prestar contas. Entendeu? Essa aqui é só uma sugestão. Entendeu? Então, só estava colhendo os votos, eu agradeço aí a manifestação do Ministério Público, só que a nossa lei ela é genérica, né? Ela diz que o prazo prescricional será contado a partir da ciência do fato pelo tribunal. Isso foi acrescido em 2014, quando é que o tribunal toma ciência? Quando chega o processo aqui na Corte de Contas. É uma questão genérica, ele não diferencia o que é tomada de conta. Excelência, Só um minutinho. venha do entendimento de Vossa Excelência, o tribunal toma conhecimento do convênio quando ele é publicado. Ele é publicado, vem dizendo do tempo do convênio, 3 meses para a execução, 6 meses, e nós tomamos conhecimento de um convênio quando? Quando ele é publicado no Diário Oficial. E ele vem publicado dizendo o seu termo de início e o seu termo final. Contado do termo final do convênio, tem a prestação de contas para o Poder Executivo e para nós, porque nós sabemos que o convênio tinha um prazo de 60, de 90, de 120 dias, seja lá qual for o prazo. Mas o tribunal toma conhecimento que o dinheiro público vai ser gasto em determinada atividade num convênio
quando é publicado o edital, ou quando é publicado o convênio. A partir daí já começa a obrigação do tribunal de fiscalizar se ele, ao final, prestou contas para o Poder Executivo, e aí o tribunal tem que mandar uma notificação cobrando essa prestação de contas do Executivo, porque ele já sabe que o convênio era de 3 meses. Então, não é da data da ciência da nossa notificação. Por quê? Porque nós tomamos conhecimento com a publicação. E eu acho pertinente o que o MPC ressalta para a gente tentar fixar um termo inicial, que é quando o tribunal toma conhecimento. Nós estamos discutindo quando que o tribunal toma conhecimento. Pela minha entendimento, ele toma conhecimento no Diário Oficial, quando o convênio é publicado. Presidente. Só concluindo aqui meu raciocínio, deixa eu terminar de concluir meu raciocínio, que o conselheiro Netão aí interrompeu. O que eu estava falando era o seguinte, que a nossa lei orgânica ela é genérica. Então, ela diz que a partir da ciência do fato pelo tribunal, e o tribunal toma ciência a partir do momento que chega o processo de conta, de tomada de conta, de denúncia. Então, isso aqui é aplicado na nossa Corte de Contas. Com relação a essa questão de convênio, eu sei que a situação é mais difícil. Por quê? Porque é feita lá, ela tem 2 fases, a fase interna e a fase externa. A fase interna é no órgão onde ocorre o convênio, e aqui no tribunal, né, a gente não tem esse acompanhamento, tanto é que nós já estamos trabalhando, né, eu já pedi, até por sugestão do conselheiro Bismarck, que o Departamento de Tecnologia da Informação faça um sistema para que a gente acompanhe todos esses prazos lá no órgão, já para que realmente esses fatos não venham a ocorrer no futuro. A gente sabe que está chegando, se é de boa-fé ou má-fé, mas os processos estão chegando já depois de muito tempo aqui no tribunal. Então, nós vimos aplicando desse período a partir da entrada do tribunal. Mas já fechando aqui essa votação, né? Então, o conselheiro Bismarck foi pela prescrição, o conselheiro Netão pela prescrição e o conselheiro Planta pela prescrição. Sim? Só um reparo, não foi pela prescrição, tá? Sim, pela prescrição em função da duração razoável do processo, né? Eu fui pela extinção, inclusive, sem resolução de mérito, tá? Por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido por excesso de prazo. Eu não entrei na seara do 61A, nem do seu parágrafo único. Eu fui único, meu fundamento foi único exclusivamente o artigo 5º. Então, eu não estou entrando aqui na questão da prescrição e também não estou entrando aqui na questão do termo inicial, tá? Seja de prestação de contas, de convênio. Eu, no meu entendimento, passado 18 anos, a gente não tem condição nenhuma de continuar com qualquer processo. Isso pela aplicação direta e imediata do inciso 78 do artigo 5º. Então, nem entrei no mérito aí da discussão da prescrição, eu tenho uma COP. E aí, o meu voto é pela extinção do feito sem resolução de mérito, inclusive. Então, nós temos 3 decisões, né? Nós temos uma decisão do conselheiro Brito e do conselheiro Célio pelo conhecimento e provimento do recurso, né? Que considera que a data de entrada é a data que a tomada de conta chegou ao tribunal. Por conta disso, ele não conhece, pelo improvimento do recurso. O conselheiro Célio, o conselheiro Souto Maior e o conselheiro Dantas é pela prescrição, não é isso? Sim. Certo? Conselheiro Dantas, também prescrição? Sim, porque a decisão que foi dada pelo conselheiro Bismarck, para distanciar ela da prescrição, não vejo nem como. Eu acho que o resultado é o mesmo. Está extinguindo o feito, em apreciação. Não, Excelência, data vênia tem que se discutir. Se o conselheiro Bismarck ele não admite a prescrição. Né? Eu e Vossa Excelência somos pela prescrição. Pela prescrição, porque eu considero o seguinte, na medida em que o convênio tinha um prazo para prestar contas, esse administrador que executou a descentralização de recursos, ele esteve sob esse contencioso da prestação de conta desde lá. Então, nós não podemos desprezar esse prazo.
já que a Constituição lá atrás diz para nós que tem que ter um tempo razoável. Então, para mim, conta desde a época em que ele deveria prestar as contas do convênio. De lá para cá está contando o tempo para ele. Então, Eu cai no caso aí. Então, nós temos dois votos pela prescrição, do conselheiro Bismarck pela extinção, não é, conselheiro Bismarck? Exato. E o conselheiro Célio e o conselheiro Brito pelo conhecimento e provimento do recurso, levando em consideração o artigo 61A, parágrafo único, que é pela entrada do processo ao tribunal. Então, empatou, né? E a senhora que decide. Caso de empate. Né? Então, o meu voto, eu acompanho o voto do... Tem um voto diferente, conselheiro. Sim, tem um voto diferente, mas tem dois votos pela prescrição, 2 votos pelo conhecimento e provimento do recurso, levando em consideração a entrada do processo no tribunal da tomada de conta. Então, para os 2 conselheiros, o conselheiro Brito e o conselheiro Célio, o processo não está prescrito. E o conselheiro Dantas e o conselheiro Netão entendem que o processo está prescrito. O conselheiro Bismarck diz que, pela extinção do feito, em função da ausência dos pressupostos de admissibilidade, não é isso, conselheiro Bismarck? Então, são 3 decisões. Então, 2 estão empatadas. A empate, a senhora desempata. Cabe à presidência desempatar, né? Isso. Então, eu já desempato em favor do conselheiro relator, conselheiro Célio Vanderlei, pelo conhecimento e improvimento do recurso, levando em consideração o artigo 61A, parágrafo único da nossa lei. Então, declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos presentes, que constituirá o acordo 41/2020 TCE pleno. Processo SEI 1377/2019, assunto recurso ordinário, decisão recorrida, acordo 46/2018 TCE pleno, órgão Prefeitura Municipal de São João da Baliza, recorrente Raimundo Pereira Lima, relator conselheiro Célio Vanderlei, revisor conselheiro Bismarck Azevedo. Esse está questionando o mesmo acórdão, né, o acordo 46/2018. Com a palavra o revisor, o conselheiro Bismarck. Senhora presidente, eu só reitero tudo aquilo que eu já falei em relação ao processo anterior. O voto é no mesmo sentido, pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por entender que falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão do decurso do tempo, da mesma forma do anterior. O processo continua em discussão. É a continuidade dos outros. Isso daí é mesmo. Então, mas só vou colher os votos. Conselheiro Célio. Mantenho o meu voto. Conselheiro Brito. Com o relator, conselheiro Célio. Tá, conselheiro Bismarck já votou. Conselheiro Netão. Pela prescrição. Conselheiro Dantas. Prescrição. Também o voto também com o relator, pelo conhecimento e improvimento do recurso, com fundamento no artigo 61A, parágrafo único da nossa lei orgânica. Declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos presentes, que constituirá o acordo 42/2020 TCE pleno. Item 3 da pauta, julgamento de processo. Processo SEI número 1976/2020, assunto recurso ordinário, acórdão 035/2020, TCE, segunda Câmara, órgão Secretaria de Estado da Fazenda, recorrente Marcos Martins da Silva, relator conselheiro Brito Bezerra. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, excelência. O relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Com a palavra, o conselheiro Brito. Senhora presidente, caros colegas, Ministério Público de Contas, eu quero pedir a Vossa Excelência e aos novos colegas que nós possamos apreciar 2 recursos. Os 2 recursos são do mesmo acordo, um é do Marcos e o outro do senhor Josiel. E
O processo originário teve como relator o nobre conselheiro Célio Vanderlei, que também quero aqui enaltecer e exaltar a decisão de Vossa Excelência. Que não houve prescrição. Nós recebemos aqui esse processo em 2016, foi julgado em 2018, e ele se originou lá na Secretaria de Planejamento, no Poder Executivo, em 2008. Portanto, A discussão do... o recurso que eu estou julgando é pelo conhecimento do presente recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo intocados em todos os seus termos, o acordo número 035/2020 TCE, segunda Câmara, vez que o recorrente não apresentou fatos ou documentos que pudessem modificar. Faltou o som, conselheiro Brito. Está desligado seu microfone, conselheiro Brito. Continua desligado. Ligou, senhor presidente? Desligou por conta aqui. Senhor presidente, então vou iniciar tudo aqui. Peço a Vossa Excelência e aos nobres conselheiros que possamos considerar 2 recursos que são do mesmo processo originário que foi relatou o nobre conselheiro Célio Vanderlei, no qual eu acompanho na íntegra o voto do relator no dispositivo do voto recursal. Pelo conhecimento do presente recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo intocados em todos os seus termos o acordo 035/2020 TCE, segunda Câmara, vez que o recorrente não apresentou fatos ou documentos que pudessem modificar a deliberação recorrida. Pela aprovação do acordo nos termos do presente voto, pela ciência do recorrente do inteiro teor da decisão a ser proferida e pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. Se possível, gostaria de ler o segundo acórdão do segundo recurso, porque é proveniente do mesmo processo originário, que teve como relator o nobre, estudioso, eminente Célio Vanderlei. Dispositivo do voto. Preliminarmente, pelo conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez preenchidos os requisitos legais, conforme dispositivo segundo, parágrafo 12 do artigo 32 e artigo 36, 2, no mérito pelo não provimento em razão da ausência de fatos e documentos novos no processo que pudessem modificar o acordo 035/2020, segunda Câmara, mantendo em sua integridade, pela ciência dos recorrentes do inteiro teor desta decisão e pela aprovação deste projeto de acordo, e pelo arquivamento do presente feito, uma vez cumpridas as formalidades legais. Então, está em discussão ainda? Presidente. Senhora presidente, só uma questão de ordem, conselheiro Dantas, é que eu quero me declarar impedido nos 2 processos e no 2146 também, porque eu atuei como membro do Ministério Público de Conta nos autos originais. Excelência. Excelência. Pela ordem, Excelência. Sim, conselheiro Netão. Também me declaro suspeito nos 2 processos, por questão de foro íntimo. Então, votantes, conselheiro... 3 conselheiros. Sim, conselheiro Dantas. Só para colocar que esses 2 processos, eles estão na mesma linha em relação ao tempo dos 2 processos anteriores do conselheiro Bismarck. Eles ultrapassaram o tempo razoável de apreciação dos processos. Por essa razão, eu acompanho a cota ministerial em ambos os processos, no sentido de declarar prescritos, declarar a prescrição.
Mais alguém gostaria de discutir? Então, em votação. Conselheiro Célio. Acompanho o relator também. Então, declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos presentes, que constituirá. Podemos já declarar os dois votos, né? Os dois processos? Então, o processo 1976-2020, vencedor o voto do relator, a maioria dos votantes, e declarar aprovado o acordo de número 43/2020, TCE pleno. Processo 1977/2020, recurso ordinário, questionando o acordo 31/2020, segunda Câmara. O órgão, a Câmara Dirigente Logística, CDL, recorrente senhor José Vanderlei da Silva, relator conselheiro Francisco Bezerra. Esse processo também questiona o mesmo acordo 31/25, que já foi objeto de discussão. Só colhendo os votos, o conselheiro Célio. Acompanho o relator. Conselheiro Dantas. Pela prescrição. O conselheiro Dantas pela prescrição. Declaro vencedor o voto do relator, a maioria dos votantes, que constituirá o acordo de número 44/2020, TCE pleno. Processo SEI número 2146/2020, assunto recurso ordinário, acordo 55/2020, TCE segunda Câmara, órgão, Câmara Dirigente Logística, CDL, recorrente, senhor Josiel Vanderlei da Silva, relator, conselheiro Francisco de Brito Bezerra. Indago ao procurador de contas se quer fazer uso da palavra. Não, presidente. Com a palavra o relator para a leitura da parte dispositiva do seu voto. Conselheiro Brito, com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez, acompanhar o relator do processo original, conselheiro Célio Vanderlei. O acórdão é pelo conhecimento do presente recurso ordinário para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo intocados em todos os seus termos acordo 051/2020 TCE segunda Câmara, vez que o recorrente não apresentou fatos ou documentos que pudessem modificar a deliberação recorrida, pela aprovação do acordo nos termos do presente voto e pela ciência do recorrente do inteiro teor da decisão a ser proferida, e pelo arquivamento do feito após o cumprimento das formalidades legais. É como voto, senhor presidente. O processo está em discussão. Conselheiro Bismarck se declarou impedido, né, conselheiro, que atuou pelo Ministério Público. Conselheiro Célio. Bom relator. Conselheiro Detão. Suspeita, excelência, me declarei nos dois. Conselheiro Dantas. Acompanhando o parecer do Ministério Público de Contas, voto pela prescrição. Então, declaro aprovado o voto do conselheiro relator, a maioria dos votantes, que constituirá o acordo de número 45/2020 TCE pleno. Tem o item 4 da pauta, é sorteio da relatoria do processo C 2151/2020, projeto de decisão normativa que trata do plano anual de instrução das prestações de contas de gestão referente ao exercício financeiro de 2019. Proponente esta presidente, foi encaminhado a todos os colegas a justificativa e o projeto de decisão normativa. Foi providenciado o sorteio do relator, que recaiu o eminente conselheiro Brito Bezerra. Informa aos pares que o projeto poderá ser emendado pelos conselheiros no prazo de até 8 dias, contado a partir dessa data, conforme o artigo 83 do Regimento Interno. Devo esclarecer que essa decisão normativa, geralmente, ela é proposta no primeiro semestre, mas, em função da pandemia, o prazo de apresentação das prestações de contas, em função da suspensão dos prazos aqui no tribunal, ela foi adiada, em vez de 31 de março, ela foi adiada para 30 de junho, portanto, só a partir de agora é que realmente está disponível para que seja passado pelos nobres pares. Apreciação de proposição, processo SEI número 6151/2019,
proposição de auditoria do conselheiro Bismarck Azevedo acerca da aplicação de multa ao responsável. Com a palavra, o conselheiro proponente, conselheiro Bismarck Azevedo. Senhora presidente, demais colegas, trata de uma proposição de aplicação de multa por descumprimento de requisição deste tribunal. Não me lembro se houve uma requisição por parte do controle externo, mas por parte deste relator houve um pedido de informações e de documentos, não foi atendido dentro do prazo. Reiteramos, conforme exige a lei, o regimento interno, e da mesma forma o gestor se manteve inerte em atender a requisição do tribunal. Isso acontece com muita frequência aqui, e nós estamos tendo dificuldades até mesmo para realizar esse controle mais concomitante, né, de acompanhamento da execução das despesas públicas. E aí, a minha proposição, tendo em vista a inércia do gestor em atender o comando do tribunal, já pela aplicação de multa, no valor de 20 UFERs, e também fixação de um prazo para que ele remeta esses documentos e essas informações requisitadas. Vencido esse prazo e continuar inerte, a incidência de multa diária, com base no 63, parágrafo 4º, no valor de 10 UFERs, mas eu acho que há um erro de digitação, que era para ser 5, deixa eu pegar aqui o meu acórdão, 10 UFERs. Tá. Eu vou só retificar aqui o valor da multa, tá? Que foi erro de digitação, tá? 10 é para ser, na verdade, 5 UFERs, a multa diária da proposição, tá? E sem prejuízo de uma diligência a ser realizada pelo controle externo para buscar esses documentos, né? Informações requisitadas e, se necessário for, tendo em vista a recalcitrância do gestor em atender o tribunal, a fazer uso, inclusive, do apoio da Polícia Militar ou da Polícia Rodoviária Federal para, em loco, obter as informações e documentos necessários para a continuidade dos trabalhos de fiscalização. Essa é a proposição. Em discussão, proposição do eminente conselheiro. Em votação, eu só, assim, conselheiro... Senhora presidente, é porque eu não consegui aqui ligar o microfone, só consegui agora. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Pois não, conselheiro Brito. Ao nobre conselheiro Bismarck. Eu vi aqui que está contemplado que, após a expiração do novo prazo, sem atendimento da nova requisição pela aplicação de multa diária, desde já fixado no valor. Ele corrigiu agora de 5 FES até que seja adimplida a obrigação, nos termos do parágrafo 4º. Eu gostaria de sugerir que a gente fizesse um limite temporal também. Adimplida a obrigação ou atingido o limite de 1.000 FES, que é o já limite... tem esse limite definido na resolução, né, conselheiro Brito? Na resolução, acho que 16 desse ano, nós definimos o limite lá, já tem um limite previsto na própria resolução. É o artigo 3º, inclusive. É o artigo 3º, inclusive. Era só para deixar explícito, mas é como sugestão apenas, para deixar explícito, para que o recorrente depois não encontrasse forma de... Acata a sugestão de Vossa Excelência e coloca aqui expresso, né, o limite lá previsto na resolução
016/2020. Conselheiro Bismarck, eu gostaria, apesar de, como presidente, né, eu não participar das discussões nem das votações, mas, assim, eu acho que, nesse primeiro momento, já requisitar a força da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, eu acho que não seria prudente da nossa parte, até porque, numa fiscalização, a gente não tem, assim, nós tivemos um caso só aqui no Estado, que foi onde o gestor se negou a abrir a prefeitura, desligou as luzes, que aí nós fizemos uma busca e apreensão, mas não foi através do tribunal, foi através do Ministério Público. Aqui, Vossa Excelência está propondo uma diligência lá, porque o gestor não está atendendo às requisições do tribunal, está corretíssimo, mas só que eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que não cabe utilizar o senhor coloca se necessário, mas eu acho que, nesse primeiro momento, a gente não tem caso assim de proibir a entrada dos nossos auditores, né, nos órgãos públicos. Então, eu acho que, nesse primeiro momento, eu acho que é dispensável esse apoio da PM e da Polícia Rodoviária Federal. Era só uma sugestão, assim, como presidente da casa. Não sei se Vossa Excelência acata. Ainda em discussão, Excelência, conselheiro Bismarck, me conceda uma parte. Não? A minha colocação é tangenciada completamente diferente da minha nobre presidente. Eu acho que não se deve fazer uma outra notificação para aí, se não atendida, ir-se com a polícia, com a força policial. Se por um acaso tiver algum problema ocorrendo, a gente sabe que papel é igual rapariga, aceita tudo. Então, há a possibilidade de em ocorrendo uma fraude, se dar mais tempo para modificar o status quo do processo, do que está acontecendo. Então, eu acho que prescinde da outra notificação e, no meu entender, nesse caso, que já houve a primeira, já não foi entregue, que a diligência a ser efetuada pelo nosso oficial de cartório, imediatamente, já seja a de ir com a força policial pegar o processo. Porque o que Vossa Excelência propôs é numa segunda etapa, né? Seria notificado de novo e não mandando de novo fazer a diligência. Já foi notificado, não mandou os documentos solicitados, eu proponho, se o conselheiro relator, que está afeito ao caso, quiser aceitar a minha modificação, a minha sugestão. Se não, não é um voto em particular. Eu acompanho o eminente relator. O conselheiro Netão, não é os oficiais que vão pegar o documento, é uma auditoria. O conselheiro Bismarck está, né, conselheiro Bismarck? Ele vai fazer uma diligência com os auditores do tribunal para, em loco, buscar essa documentação, como a gente fez agora recentemente na saúde, no início da pandemia, onde ele não tinha essas informações, e os auditores foram na Secretaria de Saúde e trouxeram todos os processos que estavam sendo requisitados e que a Secretaria não estava atendendo. Mas o conselheiro relator, apenas uma sugestão aqui da presidência, mas é claro que é o plenário que decide. Senhora presidente, aqui no próprio acórdão, não está no voto, mas no acórdão eu condiciono e deixo a critério da equipe, né? A equipe vai ser assim, o melhor filtro para saber da necessidade do apoio ou não da força policial. E eu já deixo autorizado, se necessário for, o apoio da PM ou da Polícia Rodoviária Federal. Eu só não consegui, conselheiro Netão, me perdoe, a sua sugestão, qual seria? A minha sugestão seria que a diligência fosse feita imediatamente, porque, pelo que eu entendi do voto de Vossa Excelência, é uma nova notificação, dando um novo prazo, e aí, não cumprido o novo prazo, que os nossos auditores iam lá.
a minha sugestão, voto com Vossa Excelência, não é um voto divergente. Eu prescindia da próxima diligência. Já determinaria os nossos auditores, se assim quisessem ir com força policial, que se deslocasse para o município, para sede do jurisdicionado. Acho que a vossa sugestão já está atendida aqui, conselheiro Netão, no item 8.3. Me permita ler do acórdão, né? Caso permaneça inadimplente com seus deveres constitucionais e legais perante essa egrégia Corte de Contas, sem prejuízo da aplicação da multa diária estabelecida no item anterior, pela realização de inspeção junto à prefeitura, a ser realizada por equipe de auditores deste tribunal e, se necessário for, com o devido apoio da Polícia Militar ou Polícia Rodoviária Federal. Aí eu estou deixando a critério da equipe. Se ela que vai ter o melhor ali, vai estar ali diante da situação, vai poder avaliar e já deixar autorizado. Acompanhe Vossa Excelência. Presidente. Diga, conselheiro Dantas. Eu queria me manifestar totalmente contrário a esse detalhe aí de consignar na proposição a requisição de força policial. Nós somos órgão administrativo. Isso não é da nossa jurisdição fazer esse tipo de apelo, de recurso e até de tomar essa providência. Me desculpe, mas eu discordo plenamente dessa questão aí de consignar já, né, força policial. Eu acho que, para chegar nisso aí, seria uma outra medida que não seria nossa, do Tribunal de Contas. E normalmente feita pelos auditores. Aí é que eu discordo mesmo. O tribunal tem essa legitimidade de pedir apoio, né, técnico dos órgãos administrativos para cumprir suas inspeções e auditorias, né? Nesse caso, seria a terceira que não atenderia a requisição. A disposição de força policial não é para adentrar ao órgão público. A disposição de força policial é para garantir a integridade física do auditor. Exato. Não é que se vá botar a polícia dentro de um órgão público. Nós não teríamos essa competência. A nossa preocupação com o auditor é que ele chegue lá e, de alguma forma, seja constrangido com uma violência. O auditor não adentra o órgão público, é para garantir o nosso corpo técnico que vai. Não para entrar, não para fazer busca e apreensão. Se eles chegarem lá, o jurisdicionado disser não entra, eles não vão arrombar. Agora, se eles disserem lá não entra e vai pegar uma peia, aí ele tem que estar coberto de uma segurança. Nós mandarmos 2 auditores a um lugar onde há uma manifestação explícita de não atender às determinações do tribunal, sem que essas pessoas se sintam seguras, eu imagino que não é para invadir. Se ele disser não vou dar a volta, é só para garantir os nossos auditores. É assim que eu entendi a proposição do conselheiro Bismarck. Essa é realmente a minha intenção, conselheiro Netão, porque eu sei como é que é chegarmos num ambiente estranho para fiscalizar. Isso pode gerar algum sentimento de animosidade, e eu penso principalmente na questão da segurança do nosso corpo técnico. Por isso, o tribunal pode requisitar apoio operacional dos seus jurisdicionados, do Poder Executivo. E, na verdade, esse é o sentido da proposição. Tanto é que está aí a proposição no sentido, se necessário for. Quem vai saber? Isso são os próprios auditores ali no desempenho da sua função. Continua em discussão. Conselheiro, já podemos votar? Conselheiro Brito. Votação, senhor presidente. Sim, conselheiro.
Voto com o relator. Utilizando, se necessário, o apoio da PM e da Polícia Rodoviária Federal, né? Nos termos que o eminente conselheiro Joaquim Souto Maior colocou, para resguardar a integridade física dos auditores e não para adentrar o órgão na força bruta. Conselheiro Célio. Acompanho o relator com adendo feito pelo conselheiro Netão. Entendeu? Conselheiro Netão já votou, né, conselheiro Netão? Com Já, relator, excelente. né? Conselheiro Dantas. Eu voto com o relator com a exclusão dessa parte da polícia. Ok, então declaro aprovada a proposição do eminente relator, a maioria dos votantes, que constituirá o acordo 46/2020, TCE pleno, e o acordo 47/2020, TCE pleno. Aqui um é para multa, o outro é para multa diária, né? Se for o caso, é isso? Exato. Nós estamos aplicando uma multa, porque efetivamente cumpriu requisição, e outro é estabelecendo a multa diária com um novo prazo. Ok. Comunicações, conselheiro Bismarck. Senhora presidente, só para reforçar que dessa discussão de hoje que tivemos relativa ao convênio, o maior legado é essa nossa consciência agora da necessidade de acompanharmos, né, utilizando aí os recursos tecnológicos já à disposição, essas prestações de contas e esses convênios mais de perto, né? O tribunal é uma instituição, e a instituição ela evolui com o tempo. Isso é normal e nós estamos evoluindo a passos largos. Eu sou testemunha ocular desde 2000, né? Eu trabalho no Tribunal de Contas, na verdade, desde 1999, e vejo o quanto essa instituição tem avançado no cumprimento dos seus deveres, né? E não é diferente aqui em Roraima, que já estou aqui há quase 11 anos, vejo a evolução dessa Corte de Contas, do que era antes, em 2009, do que é hoje. E é natural, e faz parte do processo de desenvolvimento institucional. E esse caso dos convênios é mais um passo largo que nós damos no sentido de buscar o real e efetivo controle, né, do gasto, do dinheiro. E aí eu quero fazer aqui dinheiro, não dinheiro público, dinheiro do Estado, porque parece que é uma entidade fora da nossa abstrata, que não pertence a nós, mas, na verdade, é do dinheiro do contribuinte, né? Do patrimônio do contribuinte. E quem mantém esse Estado somos todos nós. Enfim, e só para reiterar, então, essa necessidade que nós temos de introduzir esse sistema, né, de controle desses convênios e das prestações de contas, que hoje a tecnologia pode nos oferecer. Somente isso, senhora presidente. Conselheiro Bismarck. Conselheiro Brito. Nada a comunicar, senhora presidente. Conselheiro Célio. Nada a comunicar, senhora presidente. Conselheiro Netão. Eu tenho a comunicar um pesar pela morte da querida Marili, abatida pelo Covid, e é uma pessoa que vai carregar para o túmulo parte de sua história. Marili, a família de Marili, ela é filha da dona Iris e do seu Evilásio, figuras que introduziram uma gastronomia em Roraima. Quando criança, cansei de lanchar na Status, uma das primeiras boas lanchonetes de Boa Vista, e eu sempre vi ela ajudando a mãe, era uma figura dócil, uma figura amiga, e, além de ser filha de dona Iris e de seu Evilásio, ela foi mãe também de uma servidora nossa, concursada, a Cici Maria, e é uma família que veio para ajudar a desenvolver Roraima. Depois, no mesmo ramo da gastronomia,
a família abriu o Pigalle, a lanchonete e pizzaria que marcou a boa geração dos anos 70, 80 em Roraima. Então, fica o meu pesar por mais essa perda de uma pessoa que leva consigo bons momentos proporcionados a toda a sociedade roraimense. E, fora do pesar, mas ainda com muito pesar, eu assisti o estupro culposo que um juiz de direito, numa audiência, celebrou. Quando a sociedade perde a fé em quem aplica a lei, a anarquia impera. E eu sou um anarquista, eu gosto da anarquia, mas tem que ter um balizamento. Então, as decisões de quem cabe dar rumos à sociedade tem que ser balizada. Senão, estamos cada vez mais próximo da descrença geral nas pessoas que julgam. Era só isso. Conselheiro Dantas. Somente me associar às palavras do conselheiro Netão, no que toca às condolências à família da Cici, nossa colaboradora, e nos dê conforto e a resignação para todos da família e amigos, pela perda irreparável. Somente O procurador Diogo, desculpa, eu ia pedir em primeira mão, mas sempre eu esqueço e coloco no final. Conselheiro Diogo, alguma comunicação? Conselheiro, não. Procurador. Não, excelência. Obrigado. O controle externo? Tem comunicações também, conselheiro. As comunicações da presidência. Então, nós temos uma retificação do número de levantamento no PAC, no Programa Anual de Auditoria de Fiscalização, constante de uma proposição que foi apreciada na sessão passada, onde se lê levantamento 03, leia-se levantamento 04, processo SEI número 3298/2020. Dá conhecimento aos colegas também que foi editada a portaria 832/2020, que institui uma comissão para aperfeiçoar o sistema Sagres Contábil. É um sistema que já vigente aqui na nossa Corte de Contas, de extrema importância, ele acompanha toda a gestão financeira dos órgãos públicos e ele está precisando de um aperfeiçoamento, então nós fizemos uma comissão e está disponível já no nosso SEI, que se alguns dos colegas quiserem apreciar, já está disponível. E referente ao processo 1390/2020, a respeito de uma proposição de auditoria do conselheiro Bismarck, aprovada na sessão passada, da 18ª sessão ordinária do Pleno, verificou-se que faltava a ausência do projeto que integram, né, que é o projeto de acordo, os dois projetos de acordo da proposição, e eu gostaria de dizer que ela constituirá essa proposição os acordos 048/2020, TCE Pleno, e o acordo 049/2020, TCE Pleno, que ficou faltando consignar na sessão passada. Com relação aos questionamentos da sessão de hoje, com o acompanhamento, né, dos convênios, realmente houve uma sugestão do conselheiro Bismarck e já foi determinada o Departamento de Tecnologia de Informação aqui do Tribunal, juntamente com o controle externo, eles estão já em fase de elaboração desse sistema para que realmente o tribunal possa ser mais ágil e acompanhar de perto esses processos de convênio, desde o momento da assinatura do convênio até a fase de prestação de conta, para que realmente esses períodos, né, que o gestor deixa de encaminhar de tomada de conta para o tribunal possa, né, solicitar que seja instalada a tomada de conta especial no órgão, e não fazendo, tem como responsabilizar o gestor, e que a nossa lei diz que eles respondem solidariamente a essa questão. E queria consultar os colegas se, a partir do dia 18
do 11 de 2020, o Tribunal Pleno pudesse voltar à sessão presencial, porque nós vamos ter sorteio, né, daqueles processos da instrução, das instruções, das prestações de conta, e no início de dezembro nós temos eleição, temos sorteio das listas, dos poderes. Eu queria consultar os colegas se a partir do dia 18 a gente pudesse fazer a sessão, em vez de ser virtual, presencial, né, já que a gente está com a questão da Covid, está mais, nós estamos em estabilidade, lá, aqueles colegas que se sentirem ainda ameaçados poderão fazer a sessão por videoconferência, participar por videoconferência, mas a presidência e os colegas que assim acharem pertinente, a gente queria voltar a partir do dia 18 de novembro às sessões, em vez de virtuais, presenciais. Mas fica aberto aos colegas que quiserem continuar com a sessão, participando virtualmente. Tá? E quero mais também me congratular aqui com as palavras do eminente conselheiro Sotomayor pelo falecimento da querida Marili, né, filha da dona Iris, do seu Evilásio, que foram minhas vizinhas quando eu morava aqui na NH6 durante muito tempo. Fui também assídua das suas lanchonetes e dos seus bolos, famosos bolo de leite da dona Iris, da Marili. Dizer à nossa colega, a Cici, né, o nosso sincero pesar pelo falecimento da sua mãe, e peço ao nosso setor de comunicação que faça uma nota de pesar para a família da Cici pelo falecimento da sua querida mãe, senhora Cici, o nome dela é Marili, eu não sei o sobrenome, né, era Terócia, mas agora já divorciou, né, a senhora Marili. Peço que veja o nome completo da servidora, para que da mãe da nossa servidora, para que o tribunal possa manifestar o seu voto de pesar de mais uma vítima do Covid aqui no nosso estado. Nada mais havendo a tratar, são 10 horas e 49 minutos, declaro encerrada a presente sessão.